Boa noite a todos. Estamos dando início aqui à nossa live. Eu, Janderson, aqui de Santo Antônio da Platina, o deputado Arilson, deputado estadual, presidente do PT do nosso estado. E eu quero agradecer já imediatamente e parabenizar o deputado Arilson por disponibilizar esse tempo para nos prestigiar aqui. Quero agradecer o trabalho que o deputado tem feito, parabenizar pelo mandato, né? Nós já lhe conhecemos de longas datas, sabíamos da sua competência e estamos muito orgulhosos do mandato que você está fazendo. Em nome de Santo Antônio da Platina, eu quero agradecer as emendas que você tem proporcionado para o município, junto com a deputada federal Grace. Nós aqui recebemos 150 mil para equipar as associações de produtores, recebemos um veículo para assistência social que está sendo muito útil, eu vejo sempre o secretário da assistência social usando esse veículo, e hoje fiquei sabendo de mais 100 mil para custeio da saúde. Então, deputado, muito obrigado por estar participando e muito obrigado por esse trabalho. E boa noite. Boa noite. Boa noite, que agradeço. Pode falar, deputado. Eu quero agradecer, viu, Walter? Boa noite a todos e a todas que estão aí com a gente. Boa noite a você, que é meu companheiro de caminhada e de partido de muitos anos. O Janderson, né? Boa noite. Obrigado pela oportunidade de bater um papo aqui hoje, da gente falar um pouco do Norte Pioneiro, da importância de Santo Antônio da Platina para o Norte Pioneiro, dessa crise que a gente está vivendo aí, uma crise sanitária, de saúde pública, mas uma crise também social, econômica e, por fim, política. A gente tem que entender os contornos que isso tudo vai ter na vida das pessoas, né? Uma coisa é certa, a vida da gente vai mudar, né? Seja desde a forma de relacionamento com as pessoas, desde o modo da gente se interagir, vai ter grandes mudanças. Então, eu acho que é muito proveitosa essa oportunidade. Eu tenho um carinho imenso aí por Santo Antônio, viu, Walter? A gente trabalha, ajuda no que pode aí, porque a gente também tem compromisso, a gente recebeu apoios aí, recebeu votos, então a gente tem compromisso com todo mundo, de fazer o Norte Pioneiro pujante. Sabe, eu sempre falo, Norte Pioneiro nunca foi uma região pobre, mas foi empobrecida pela prática política que tem na região. Os coronéis antigos da política, etc. E esse modelo de política deixou com que a região toda fosse empobrecida, inclusive Santo Antônio da Platina, né? A gente pode ver vários aspectos aí, a saúde pública, por exemplo, que devia ser carro-chefe, ser uma coisa descentralizada, e está centralizada aí, por exemplo, a gente hoje tem dependência de outras cidades por conta do modelo político adotado da época. Mas é um tema importante aí, nós vamos debater ao longo aqui, quero voltar e agradecer a oportunidade. Ô, Janderson, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, Walter. Tudo certinho. Boa noite, deputado. É um prazer imenso, né, estar aqui essa noite, nesse bate-papo aí com vocês. Fico muito feliz pelo convite e isso é muito importante, né, como o deputado falou. É um momento de crise, né, crise econômica, crise política, uma crise sanitária, no momento que a pandemia, né, assola todo o Paraná, todo o território nacional e o mundo, né? O mundo hoje se curva diante de um vírus que até então muito desconhecido e que está trazendo um impacto muito grande aí para a gente, né? E isso é muito importante, né? Tem um microfone ligado a mais aí. Isso, começou a dar microfonia. Então, assim, eu fico muito feliz de estar participando aí dessa live com vocês. Obrigadão pelo convite. Ô, deputado, nós estamos numa região aqui, na verdade, uma região que foi muito atendida nos governos do PT. A região recebeu investimento nos governos do PT, como nunca tinha recebido em toda a história da região, né? Foram muitos investimentos. Santo Antônio da Platina recebeu mais de 22 milhões de investimento em área social, em ruas, asfalto, UPA, né? E nós queremos, não é ser saudosista, mas na época nós tínhamos um governo que tinha projetos, né? Projetos em todas as áreas, nós tínhamos conferências, todas conferências de todas as áreas,
Infelizmente, esse modelo está sendo destruído. E nós aqui, enquanto pré-candidato, nós temos que focar um projeto de desenvolvimento para o Norte Pioneiro. Aqui, o Norte Pioneiro tem muitas possibilidades de desenvolvimento, mas o que falta, na verdade, eu sempre digo que há 30 anos o Norte Pioneiro perdeu a sua força política, do ponto de vista de ter políticos que pensassem no desenvolvimento. Nós estamos propondo para a cidade um novo modelo de gestão baseado em proposta de desenvolvimento, principalmente por Santo Antônio ter 45 mil habitantes, ser uma cidade polo comercial da região. Nós temos aqui um hospital regional, mas aqui nós ficamos a região inteira, todos os municípios mandando os nossos pacientes para Londrina, para Arapongas, para Curitiba. Isso dá um custo enorme para os pequenos municípios, e nós gostaríamos muito de ter um projeto de desenvolvimento, principalmente na área da saúde, porque Santo Antônio tem uma saúde privada de primeiro mundo. Os profissionais da área privada de saúde aqui são procurados para a região inteira. Quando se fala em saúde privada, as pessoas não vão a Londrina, vão muito pouco a Curitiba, porque aqui se encontra bons profissionais. E nós queremos aqui também ser um centro de saúde pública. E a gente tem acompanhado, o Vale do Ivaí está construindo um hospital regional em Ivaiporã. Pitanga está ganhando um grande hospital. Guarapuava ganhou um grande hospital regional. E o Norte Pioneiro, sempre esquecido, não consegue ter esse grau de desenvolvimento. Então, eu gostaria que o deputado que anda o estado inteiro, que tem uma visão ampla, falasse um pouco se é possível a gente desenvolver saúde pública para atender toda a região do Norte Pioneiro, baseado a partir de melhorar as especialidades no hospital regional que está localizado e funcionando aqui. Walter, com certeza, né? Eu acho que saúde pública é uma questão de conceito. O conceito da saúde é você levar a saúde até as pessoas, e não fazer as pessoas se deslocarem até os postos, UPAs, hospitais e etc. É um conceito antigo esse, mas é um conceito de descentralização. Mas o que a gente não vê, né? A gente vê hoje descentralização de várias coisas, mas da saúde, por exemplo, a gente não vê. A gente tem que fortalecer os consórcios públicos de saúde. É uma forma de você absorver essa parte de saúde privada que tem como referência a Antônio da Platina. Você fortalece um consórcio de saúde, você contrata serviços que, ora, não tem no setor público, no setor privado, para suprir a população. Então, acho que essa já é uma grande etapa a ser feita. Um pensamento consorciado, porque a gente tem vários municípios ao entorno de Santo Antônio da Platina que precisam ser atendidos junto com Santo Antônio, com a qualidade e excelência necessária. Então, hoje, na verdade, o que a gente precisa é de um redesenho da saúde pública no estado do Paraná. A gente vem debatendo esse tema. Eu sou da Comissão de Saúde Pública da Assembleia, venho sempre dialogando sobre isso, né? A crise do coronavírus, por exemplo, é uma forma da gente ver que o estado que a gente tinha, o desenho de saúde pública, não funciona. Que a gente precisa remodelar. Para você ter uma ideia, a gente ganhou, né, em tese, leitos de UTI por conta de uma crise. E era uma coisa que era para ter já sem ter crise. Era uma coisa que é uma necessidade, por conta do tamanho e da importância que tem o Norte Pioneiro, por conta da população. Mas a gente viu aí. Por quê? Primeiro, pelo esquecimento político, como você relata muito bem. Janderson, o olhar dado à saúde pública no estado do Paraná hoje, né, não destoa muito do que vinha sendo feito nos últimos anos. Porém, tem um pouco mais de recurso? Tem. Só que o modelo que nós desenvolvemos no passado, quando a gente governou o país, por exemplo, por causa do nosso partido, um modelo de médico da saúde da família, de prevenção, de atenção básica, é o que dá certo. Aí em Santo Antônio a gente teve UPA construída, coisa que não, né, Walter? Não existiu, né? A gente teve uma construção aí de uma UPA, se eu não me engano, e mais outros equipamentos públicos de saúde, como também gasto em pessoal. Não adianta só construir, na verdade, as 3 supercreches que tiveram aí, por exemplo, construídas por nós. A gente tem que ter mão de obra, pessoal, atendimento, e colocar-se com empatia, né?
porque para a gente entender o que foi feito. Foi feita uma revolução? Foi. Mas por que foi feita uma revolução? Só porque só tinha um governo que pensava desse jeito? Claro, isso importa bastante. Mas também a gente tinha projetos do município voltados para essa área. A gente tem que ter aí uma discussão, principalmente com vocês dois, que são um de cada partido, partidos que pensam no povo, tem compromisso social, uma discussão do que é de Santo Antônio da Platina que a gente quer. Se é um Santo Antônio da Platina que vai incluir todo mundo, ou é um Santo Antônio da Platina que exclui as pessoas, como é o modelo atual que a gente tem aí. Um modelo que acaba privilegiando quem já é privilegiado. E a gente deixa as pessoas que mais necessitam fora do acesso à saúde pública. O Norte Pioneiro fez um projeto de desenvolvimento econômico, né? E esse desenvolvimento econômico passa pela saúde. De repente, a saúde pública pode ser um negócio potencial econômico em Santo Antônio da Platina para gerar riqueza também para o município. Como vocês têm várias especialidades, vários profissionais de excelência, por que não transformar Santo Antônio da Platina numa referência de saúde pública do Norte Pioneiro, da região da divisa de São Paulo, ou seja, elevar o potencial e fazer negócios para atrair recurso para o município e para o Estado. Esse é um olhar de ser feito. Esse é um pensamento a ser criado, a ser construído. Além da potencialidade agrícola, do potencial que a gente tem da região, de pecuária, etc., a gente tem que olhar por esse outro lado, a prestação de serviço, que é uma tendência. É uma tendência e vai avançar. A gente não pode ficar dependente de Londrina na saúde pública, muito menos de Londrina, é muito distante. As pessoas já estão debilitadas, já está emocionalmente frágil, fisicamente sensível, tem que se pôr num carro, de repente as condições de estrada não são tão favoráveis, a pessoa vai, na sofrência, procurar serviço. A gente tem que fazer o contrário, tem que trazer o serviço para aí. E não adianta, não é o serviço de helicóptero que vai resolver, não é o serviço de atender 2, 3. Gente, isso eu sempre falei, um helicóptero cabe 3 pacientes. Tem muito mais de 3 pacientes que precisam de atendimento na cidade de Santo Antônio da Platina. E Santo Antônio da Platina não é uma cidade só. Junto com o seu entorno, é uma população que passa com folga de 100 mil habitantes. É isso que a gente tem que entender. É uma cidade grande, é um centro de referência do Norte Pioneiro e precisa ser tratada como? Então, o governo estadual, os deputados, a Assembleia tem que olhar Santo Antônio da Platina com outro olhar, um olhar de magnitude. E é isso, a gente precisa de políticos na cidade que façam esse debate e que saibam que o caminho é esse. Tem outros potenciais, tem potencial industrial, tem potencial de tecnologia de informação em Santo Antônio, que a gente tem que trazer para o debate. Tem que construir uma Santo Antônio ampla, para frente, com todos e com todas, independente dos vieses político-ideológicos. Uma Santo Antônio que inclua as pessoas. E esse debate eu sei que vocês têm condições perfeitas de promover. Por isso eu me sinto feliz de estar aqui e dar uma pequena contribuição nesse debate com vocês. Eu trabalhei, deputado, bastante tempo na área da saúde e conheço bem a realidade da saúde de Santo Antônio da Platina. Como o senhor fala, né, Santo Antônio ela é uma cidade rica, é uma cidade que tem uma arrecadação manual muito, muito boa. Somos um município muito rico, porém, muito mal gerido. Nós temos uma gestão deficiente em Santo Antônio da Platina. Os nossos recursos não são canalizados e não são direcionados para onde precisam ser direcionados. Nós precisamos, isso mesmo, é uma Santo Antônio da Platina para frente. Nós precisamos quebrar a barreira do velho, nós precisamos que Santo Antônio se torne uma cidade modelo, nova, com uma saúde de ponta. Nós temos profissionais, nós temos recursos para isso, porém, precisa do que a gente, o Walter e eu debatimos na terça-feira, a coragem. A teoria, ela existe, mas precisa de coragem para fazer, precisa de coragem para acontecer em Santo Antônio da Platina. Dentro da saúde, Santo Antônio da Platina, a saúde pública é muito precária. Nós temos uma saúde particular de ponta, porém, uma saúde pública muito precária. Nós temos um pronto-socorro fechado, nós temos uma UPA que foi doada, né? E nós temos um hospital regional que é uma administração confusa, que a gente não entende o que se acontece lá. Se terceiriza a todo momento, e ele não toma caráter de regional,
né? Então, assim, esse papel de saúde pública, ele precisa ser bem definido, desde o cuidado básico até o cuidado paliativo, né? A assistência, o cuidado, e passando lá para onde não tem mais recurso. E Santo Antônio da Platina ainda não desenhou esse projeto de saúde. Então, o que nós precisamos para Santo Antônio da Platina é a coragem de fazer. Dentro da saúde, existem todos os protocolos, existe recurso para... né, o senhor, como deputado, sabe muito bem, né, desses recursos. Existem recursos e verbas para quase tudo dentro da saúde. É um tratamento muito caro, às vezes? Sim, mas com coragem, com competência e direcionamento, é possível, sim, que Santo Antônio seja um centro de referência e um centro de especialidades. Nós temos estrutura e infraestrutura para isso. Eu também concordo com essas colocações. A gente vem fazendo ao longo dos debates toda terça-feira sobre saúde, sobre educação, mas é que tem que ter um olhar para ter projetos. Aqui nós conseguimos atrair 22 milhões porque nós tínhamos projeto. Nós assumimos a prefeitura na gestão da doutora Maria Ana, que era afiliada ao PT, e preparamos a cidade do ponto de vista, foi a melhor gestão dos últimos anos aqui, do ponto de vista de trabalhar a infraestrutura da cidade, de buscar recursos. Isso nós atingimos. Na verdade, nós fomos muito mal porque, infelizmente, uma pessoa honesta, todas as qualidades ela tinha, mas ela não era do ramo, ela não tinha paciência para lidar com as coisas da política. E um grupo de vereadores com muito mais experiência acabou minando aquela gestão ali, e que hoje essa gestão é muito reconhecida pelos servidores públicos, porque atendia muito bem os servidores públicos. Na área dos servidores públicos nós fizemos plano de carreira, de cargos e carreira. Na área social nós tínhamos desde o idoso até as crianças. Aqui nós conseguimos trazer centro de atendimento odontológico para atender as pessoas que não tinham condições de fazer os tratamentos odontológicos. Então, naquele momento ali, deputado, aconteceu um desenvolvimento grande. Mesmo nos 4 anos da doutora Maria Ana, ela não conseguiu inaugurar determinadas obras, mas nós deixamos para que a gestão futura inaugurasse um monte de obras. E o ex-prefeito que sucedeu a doutora Maria Ana, ele nadou de braçada, porque o governo federal fez. É um absurdo. Nós temos uma UPA aqui desde 2013, ela prontinha, com toda equipada, não atendeu um pratinense e nem um norte-pioneirense. E depois o atual prefeito faz uma doação para o Hospital do Câncer, dizendo que ali vai ser um novo Hospital do Câncer, doa a área, doa a estrutura e doa um terreno ao lado de mais de 2.500 metros quadrados. Praticamente a prefeitura doou de recursos públicos 6 milhões de reais, que é o que custa para você botar uma unidade de tratamento do câncer, ou no hospital regional, que já estava instalado, ou até no Hospital Nossa Senhora da Saúde, que tem aqui, que tem mais de 70 anos. Então, a gente tem, não é saudosismo, mas é assim, atitude. Eu lembro quando nós assumimos a prefeitura de Santo Antônio da Platina, que nós apoiávamos, tinha mais de 400 falta de vagas no CEMEIS. E nós, imediatamente, com a secretária de Educação da época, fizemos um trabalho, e você estava na Secretaria do Planejamento do governo Requião, nos ajudou nisso, e nós fizemos aquele projeto e fomos a Brasília. Em pouco tempo nós conseguimos 3 CEMEIs que praticamente cobria o déficit que o Ministério Público cobrava. E a gente não vê mais isso nas atuais gestões que têm passado por Santo Antônio. Tinha vilas aqui com dificuldade, nós fomos lá, pegamos o PAC 2, né, e trouxemos quase 6 milhões, e fizemos asfalto, fizemos galeria, fizemos calçamento, meio-fio, melhoramos a qualidade de vida das pessoas, né? Então, deputado, nós vamos precisar muito da sua ajuda, da sua experiência, do seu conhecimento, para nos ajudar a voltar essa Santo Antônio,
que planeja, que gasta bem o dinheiro público, porque nós temos um orçamento aí de 130 milhões, mas ele pode, inclusive, ser melhorado. Aqui há também, e o prefeito que assumir tem que ter coragem de fazer uma reforma tributária, mas também cobrar de quem não paga. Aqui tem muita gente que não contribui, sabe? E nós somos um polo comercial e temos condições de melhorar a arrecadação, mas também melhorar o gasto, que você é economista e sabe que muitas vezes não é só arrecadar, tem que saber gastar o que se arrecada. Na verdade, viu, Walter? É tão importante o quanto arrecadar, saber gastar. Janderson, a gente tem experiências, né, das mais variadas aí, o gasto feito com eficiência, o mesmo real vale por 2 investido. Então, a gente tem que pensar a longo prazo. A gente age a curto prazo, mas pensa a longo prazo. A gente pensa globalmente, mas age localmente. É esse pensamento que vocês dois discutem, detêm, que eu os conheço, que é o que faz a gente pertencer ao mesmo grupo político, ao mesmo lado na política, o lado menos favorecido. Quando a gente fez esses investimentos de estrutura no passado, você vê que os investimentos que tem até hoje foram construídos por nós. Por quê? Porque a gente entendia, imaginava que Santo Antônio da Platina hoje, nesse período, já fosse precisar da UPA, dos 3 CMEs, do Centro do Idoso, do Centro Odontológico, dos 6 milhões do PAC para os bairros aí, bairros que nunca tiveram asfalto, nem meio fio, por exemplo. Mas isso é uma questão de escolha política. E é aí que é um ponto que eu queria discutir com vocês. Quando a pessoa que está vendo a gente aqui, que está ouvindo a gente, vai votar, você não pode votar só no fulano, porque você conhece ele, conhece o pai dele, ou você vai votar no ciclano porque ele pertence a algum político tal. Não. Você tem que votar naquela pessoa que tem um projeto político do qual você esteja contemplado. Você tem que votar naquela pessoa que vai colocar o pobre dentro do orçamento, e não o orçamento fora do pobre. Diferente o conceito político disso. Então, o voto tem escolha. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Ou seja, ao votar, por exemplo, agora, a gente tem que votar naquelas pessoas que estão contra esse movimento político que existe nacionalmente, estadualmente hoje, contra os servidores públicos. Então, você que é servidor público municipal, Santo Antônio da Platina, ou é amigo de um, é parente de um, tem que pensar bem quem você vai votar. Tem gente aí que vai seguir a cartilha do ratinho do Bolsonaro e cortar os investimentos do servidor público, que acha que o servidor público é vagabundo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem gente que trata funcionário, servidor público, no cabeça, igual trata o gado no pasto. Pensa que o servidor tem que ir à lenha resolver as coisas. E, na verdade, só tem serviço público prestado porque tem servidor. Nós temos também que pensar em quem vai cuidar da educação. Que é aquele que vai olhar a educação como uma ponte para o futuro e não como uma pinguela para o passado. Eu vou cortar gasto na educação porque a educação gasta bastante. A educação não é gasto, é investimento. Quando você está colocando a criança na escola, dando uma escola em tempo integral, ampliando o conhecimento dela, no futuro, daqui 20 anos, essa criança vai ser um jovem com futuro considerado e uma família menos sofrível. E você vai igualar as condições dela, tirá-la da pobreza e tentar levá-la para uma vida melhor. Então, isso é investimento. Quando você vê a saúde pública pensado como vocês dois estão discutindo agora, e a gente está aqui, de uma forma holística, ampla, para todos, inclusive explorando a participação do setor privado, que é um prestador de serviço grande aí, a gente vê uma saúde pública acessível. Olha a crise, gente. A crise que revelou para a gente do coronavírus, que é aquele estado mínimo, aquele estado que tem que dar lucro, aquele estado que tem que ser austero, que tem que ser como que é, que não pode ensinar a pescar, que não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, é uma farsa. Ele não existe, ele não dá certo. As pessoas querem um município, uma Santo Antônio da Platina, que dê educação e saúde à vontade, que construa políticas públicas sociais com distribuição de renda, que atenda os mais pobres, que atenda as pessoas, que tenham Santo Antônio da Platina do bairro para o centro, e não do centro para o bairro, que tem que mudar esse pensamento. Então, eu sei que vocês dois têm expertise, capacidade. O Walter já trabalhou no governo do Estado, trabalhou com nós em 2 mandatos de deputado, trabalhou na prefeitura de Pitanga, Janderson. Conhece bastante, tem uma experiência.
Você eu conheço um pouco menos, mas eu estou debatendo contigo agora, que você tem um grande conhecimento sobre saúde pública, sobre papel de Estado. Então, se Santo Antônio da Platina quer ir para frente, quer sair desse marasmo político, quer sair desse monte de problema, que, ó, Santo Antônio da Platina não tem problema de falta de dinheiro. Santo Antônio da Platina tem problema de entender o que ela quer, de gastar bem esses 130 milhões que tem hoje, de ampliar essa receita, dando condições do pobre comprar, do empregado comprar, de fomentar o comércio local. É isso, de criar um efeito multiplicador. Eu sei que essa discussão aí vai longe e eu me sinto muito feliz de poder contribuir com vocês. Tanto da questão de ter um mandato à disposição de vocês dois para discutir isso, mas também de fazer uma discussão a nível de Estado. Uma das nossas prioridades do Estado é discutir as regiões que mais precisam da mão do Estado. E a região do Norte Pioneiro é uma das que mais precisa do Estado. E é esse debate que temos que fazer. Veja você aí, que a hora que for analisar o seu voto daqui a um tempinho, que agora é 15 de novembro a eleição. É 4 de outubro, agora é 15 de novembro. A hora que você analisar seu voto, veja o político que nas suas falas prioriza o Norte Pioneiro na distribuição de recursos. Acho que é muito importante isso daí, e eu acho que esse é o nosso caminho, de discutir uma Santo Antônio da Platina para frente, avançada, que inclua e puxe o progresso do Norte Pioneiro, que ela seja protagonista nesse processo. Sim, bem colocado, deputado. O Norte Pioneiro tem sido esquecido, né? Nós, como o Walter, em algumas lives anteriores, o Norte Pioneiro perdeu a sua importância dentro do Estado. O Norte Pioneiro tem sofrido um retrocesso. Enquanto outras regiões do Estado estão vivendo aí um progresso, nós estamos na contramão do progresso. Nós vivemos um retrocesso. Santo Antônio da Platina, ela cresce por si só. Ela não tem apoio, não tem incentivo, mas tem um povo muito batalhador, tem um povo que trabalha, que luta, que empreende, que se coloca à disposição de fazer acontecer. Então, assim, se Santo Antônio da Platina é o que é hoje, não é graças à administração pública local, é graças à sua população, que é corajosa, que é empreendedora, que tem coragem de empreender e enfrentar as dificuldades. Muito rápido, né, um assunto bem rápido para a live não se estender. Nós temos uma região, né, de zona rural muito, muito grande em Santo Antônio da Platina, onde nós produzimos um pouquinho de tudo em Santo Antônio da Platina. E há uma dificuldade dos produtores rurais, os pequenos produtores, de fazer o escoamento da produção. E algo tão simples, né, deputado? E a gente discute isso em Santo Antônio da Platina ainda, a questão das estradas rurais em Santo Antônio da Platina. Caminhão tombando dentro de ponte, produtor rural tendo que pegar o seu trator com a carreta e levar no asfalto a produção dele. Isso, ele começa a perder na estrada o lucro dele. Então, assim, em Santo Antônio da Platina, no ano de 2020, nós discutimos esse assunto, né? Então, assim, é muito feio para o município, mas é um problema que nós precisamos sanar em Santo Antônio da Platina. As estradas rurais, o município tem que investir nisso, é algo tão pequeno que essa classe trabalhadora pede, né, que o produtor rural pede, estrada, acesso à saúde básica, é isso que o produtor rural precisa. Se conversar com o pequeno produtor, ele só vai falar assim, olha, eu só preciso da estrada e chegar lá no postinho que tenha médico. Então é muito pouco. E numa cidade tão rica, de uma arrecadação tão grande, não se conseguir fazer estrada rural, é muito triste para Santo Antônio da Platina. Então, reafirmo mais uma vez, Santo Antônio da Platina cresce pelo empreendedorismo e pela coragem dos platinenses, sem incentivo público. Viu? Para ver, nesse aspecto que a gente quer debater com a cidade, é um governo central e um governo estadual que priorize a ajuda aos municípios. Santo Antônio da Platina, quando nós trouxemos as primeiras máquinas do PAC aqui, as motos niveladoras, as da prefeitura, compradas há muitos anos atrás, grande parte estava em cima de cavalete. E durante esse período que nós tivemos no governo federal, nós estruturamos todos os municípios. Só para ter uma ideia, deputado, eu trabalhava na assessoria
E eu tenho uma visão que a gente tinha que trazer as coisas para Santo Antônio ganhar mídia, e todas as máquinas do PAC aqui da região, elas ficarem em exposição aqui no centro de eventos aqui, no Parque de Exposição nosso aqui. E nós ganhamos uma mídia nacional, porque veio o ministro fazer as entregas, e aquilo passou no Brasil inteiro. Então, a gente quer voltar a ser uma Santo Antônio com planejamento, com pujança, para ser centro de desenvolvimento mesmo, para ser um polo regional e aproveitar o que nós temos de potencialidade. Nós temos uma potencialidade enorme no Norte Pioneiro, só que ficou esquecido. Nós éramos um polo político, eu lembro, porque eu estou há muito tempo, eu tenho 63 anos e faço militância há muito tempo. Não se montava um governo do Estado sem ouvir figuras do Norte Pioneiro. Você ia num secretariado lá do José Richa, do Álvaro Dias, nós tínhamos nomes aqui que eram secretários de Estado. Hoje você encontra um patinense ou um norte-pioneirense nas estruturas do Estado, é alguém que fez concurso público. Nós não temos mais essa representatividade, mas não temos por culpa também dos políticos locais, sabe, que não faz se respeitar. Eu sempre digo assim, você não tem que ser deselegante, ofender governador, porque se você for prefeito, você tem que ter a relação harmônica, mas você tem que respeitar o seu município. Nos últimos anos, poucas vezes o governador vinha aqui. Quem mais veio aqui foi o governador Requião. Depois do Requião, os governos vão para outras cidades, vai até cidades menores, mas não passa aqui. Isso mostra que a nossa realidade de representação política ela é pequena, porque os políticos locais acabam não fazendo isso. Nós queremos fazer um planejamento, fazer um trabalho aqui, estamos discutindo e debatendo com a população, com muita dificuldade, porque não pode se reunir, mas estamos usando os meios que temos, mas queremos ter uma Santo Antônio com muita democracia, com muito debate democrático, respeitando a opinião das pessoas e ouvindo as pessoas. Eu não acredito em nenhuma gestão que o cidadão não se sinta respeitado. O cidadão tem que se sentir respeitado, porque daí ele é parceiro para o desenvolvimento. Então, nós vamos pensar Santo Antônio na área da saúde, vamos pensar bem na área da educação, queremos uma educação com inclusão, queremos uma educação preparando ela para ser uma educação com muito mais tempo das nossas crianças nas escolas, né, uma educação integral. E eu sempre questiono, porque a vida inteira a gente escuta que a saída do país é pela educação. E nós só tivemos um governo que realmente se preocupou com a educação, que fazia desde o CEMEI até as universidades. Foi o período que mais se construiu. Então, nós queremos voltar, não é saudosismo, mas eu acho que mesmo com o governo federal que está destruindo esses programas, nós podemos retomar e, a partir da cidade, os prefeitos e a população dizer que aquele modelo de desenvolvimento é um modelo da inclusão. E nós vamos precisar sempre da sua colaboração, da sua experiência e da sua ajuda para nós desenvolver um projeto avançado aqui. Olha, é muito importante esse pensamento de vocês dois de polo de radiação, né? Você pensar uma cidade para além da sua divisa, da sua fronteira, pensar de forma carinhosa, de forma caridosa no próximo. A hora que você faz um projeto de inclusão, que você traz as cidades do entorno para debater, para construir junto, é um projeto que vai ser vencedor, com certeza. E você sabe, viu, Walter, viu, Janus, quem constrói a política, na verdade, são os municípios. Não é o Estado do Paraná, não é o governo federal, não. Quem constrói a política é o município. Os problemas acontecem na cidade. As pessoas nascem e morrem na cidade. As pessoas usam o médico, o setor de coisa da cidade. As pessoas estudam na cidade, as pessoas trabalham na cidade, as pessoas dormem na cidade e as pessoas enfrentam os problemas da vida na cidade. Então, o voto mais importante que a gente tem, e a forma mais participativa que existe na política, é o debate local. Por isso que quando você tem pessoas que defendem a cidade, que não abaixam a cabeça, que não são submissas, é como você falou, não precisa brigar, mas tem que defender Santo Antônio da Platina. Não tem que estar lá batendo continência, não.
tem que estar lá defendendo o orgulho de ser Santo Antônio platinense, ser platinense, de falar da importância que ela é para o desenvolvimento do norte pioneiro, de cobrar dos governos estaduais o espaço dela devido. Não pode simplesmente ter lá um cargo, ou ser político, e jogar um jogo que, no fundo, prejudica a cidade. Eu vou dar um exemplo para você bem prático. Bem prático. A gente tem políticos que se submetem a votar um orçamento de menos de R$ 1 bilhão em saúde, como é o caso do Paraná hoje, para, no final das contas, ganhar 3 ambulâncias e levar 3 ambulâncias para Santo Antônio da Platina. Eu quero dar um exemplo para vocês. 3 ambulâncias devem custar no máximo R$ 450 mil. Esse 1 bilhão que deixou de ser votado no orçamento daria, no mínimo, com folga, em torno de 10, 12 milhões para Santo Antônio. É muito mais importante ter 10, 12 milhões investido em Santo Antônio do que ter 3 ambulâncias. Gente, o povo não quer ambulância para sair da cidade. O povo quer acessar a cidade sem ter que pegar ambulância e pegar a estrada. A gente vê a dificuldade que é a estrada. Janderson, a gente não pode ter um modelo de desenvolvimento econômico onde a situação de safra, nessa era moderna que a gente está, seja problemática. A gente tem que ter um modelo de escoamento de safra exemplar. Até porque o nome é Norte Pioneiro, por ser o pioneiro onde tudo começou. E onde tudo começou também foi a exploração econômica. Então, o modelo econômico do Norte Pioneiro se expandiu para as outras áreas do Estado. É impossível, inadmissível a gente discutir estrada rural no momento que a gente tem outras regiões do Estado que estão até asfaltando. Eu conheci a experiência de Toledo esses dias. Valtinho, eles fizeram asfalto na área rural para criar piscicultura e para tratar e para colher uva e outras coisas que não pode ter a estrada muito que balança bastante, que afeta o produto. Então, assim, é um pensamento holístico, desenvolvido, certeiro desse que Santo Antônio da Platina precisa. Não é esse pensamento de coronel, gente. O coronel já acabou, já passou. O doutor tal, o fulano tal, o coronel tal, não existe mais isso. Agora é as pessoas, é o povo. Quando a gente tem políticos que pensam primeiro nas pessoas e depois nos números, quando a gente tem políticos que pensam primeiro no bairro e depois para o centro, a gente tem, sim, uma cidade que vai para frente. Quando a gente tem o contrário, é o que a gente está vendo aí hoje. A gente, claro, não queria estar falando dessa parte triste que é, mas são esse tipo de prática política, dessa politicagem, na verdade, que não é prática política, é politicagem, que faz as pessoas sofrerem. E faz também, viu, Janderson? A gente tem o descontentamento hoje da população com a política. A gente vê muita gente, eu não gosto muito de política, por causa de gente desse tipo aí. A pessoa precisou de um serviço público, ela não tem porque foi deturpado, foi deformado por conta dessa prática feita. Então, assim, essa mudança de pensamento. Mudança de pensamento só tem com mudança de pessoa. Mudança de gestão só tem quando você muda as pessoas. E não é mudar só a face, não. Ser mais bonitinha, ser mais jovem. Não, 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 não. É mudar a forma de ver a cidade, mudar a forma de interpretar. Por isso, eu acho que vocês têm condição de fazer um amplo debate. Chama os professores, chama os profissionais de saúde, chama o servidor público, chama os pequenos e microempresários, que essa gente que dá a maioria dos empregos da cidade, faz um debate de uma Santo Antônio inclusiva, faz um trabalho bacana. Pensa, Valtinho e Janderson, numa Santo Antônio polo de tecnologia de informação. Faz aí um grande projeto de inclusão digital. A gente está vendo essa pandemia, mais do que nunca, a importância da gente ter acesso a tecnologias e ferramentas que possam criar alternativas, as startups, etc. Então, assim, isso é o debate do futuro. Essa Santo Antônio aí que todo mundo sonhou. Não é essa que a gente está vendo agora aí, não. Né? A gente é caminho para São Paulo. Vocês são portal de entrada do Paraná, saída do Paraná das riquezas. A gente tem que pensar com muito carinho. Isso é muito estratégico. A gente não pode ser só um posto onde a pessoa para abastecer o carro, tomar uma água gelada e ir embora. Não. A gente tem que ser um ponto onde a pessoa para observar primeiro, essa paisagem linda, esse símbolo bonito que essa natureza bela nos proporcionou. Segundo, as vantagens econômicas que se pode ter aí. A gente tem que tirar aí a força motriz, a locomotiva, o carro de frente, o motor do Norte Pioneiro. É esse o debate que nós temos que ter. Abre o seu microfone, Walter.
Ah, estava desligado, para não dar microfonia. Na verdade, nós vamos fazer esse debate, nós já estamos aí com mais de 40 minutos, né? Para não ficar muito longa também, nós vamos fazer esse debate, nós queremos que aqui seja polo de desenvolvimento com extensão de universidades, para ter um polo tecnológico de desenvolvimento. Nós vamos trabalhar a questão também de um polo tecnológico, mas também um polo industrial, que a cidade está ao lado da rodovia 153, que liga desde o sul do país ao norte do país, e não aproveitamos essa potencialidade, que as pessoas nunca tiveram essa visão de trabalhar, e nós vamos trabalhar e vamos debater isso. Nós vivemos aqui, deputado, só para ter uma ideia, eu sempre acho assim, o gestor público ele tem que fazer o debate político com a população e politizar a sua população. População politizada é população desenvolvida. Eu estou vivendo um momento aqui que os nossos servidores públicos que querem ser candidato, o prefeito quer descumprir a lei eleitoral, que é um direito desses servidores que vão disputar a eleição, ter direito ao seu salário. O prefeito despachou agora, passei o dia inteiro hoje brigando, despachou que vai cortar o salário do servidor, afrontando a lei federal, né, afrontando a lei de 1990 das eleições, né? E nós temos que ir para a justiça, impetrar mandato de segurança, para fazer o fortalecimento da democracia. É inadmissível um prefeito não defender a democracia. Ele foi eleito num processo democrático e não defende a democracia para que os servidores tenham o seu direito de participar. Então, nós estamos enfrentando esse debate, nós não fugimos desse debate, nós vamos em cima, vamos para cima, e vamos aqui, com certeza, vou dar a palavra ao Janderson também, para a gente já começar a encerrar, que eu sei que o deputado também tem outros compromissos. Vai lá, Janderson. Agradeço aí ao deputado, ao Walter, pela oportunidade. É sempre um prazer debater Santo Antônio da Platina, de uma forma clara, de uma forma ampla. E só comentando o que o Walter falou, né? O gestor público, ele está a serviço da população e não contra a população. Né? Toda a ação do gestor público, ela tem que ser benéfica e não maléfica à população. É esse perfil de gestor público nós não queremos, nós não aceitamos em esfera nenhuma, nem na esfera municipal, nem na esfera estadual e nem na esfera federal. Nós precisamos de gestores que ouvem a população. Em data anterior, né, publiquei uma carta em apoio à APPLAT, aonde o gestor público se negou a receber o presidente da categoria. Então, assim, as portas da prefeitura, que é ali, né, o local de acesso do povo, da população, se fecha com um presidente de uma categoria. É muito triste isso quando nós vemos essa afronta democrática que acontece em todas as esferas, municipal, estadual e federal. A democracia, ela tem que ser preservada acima de tudo. É o direito de debater, de concordar e discordar. E enalteço aí a fala do deputado, né, que falou muito bem de Santo Antônio da Platina. Agradeço aí pelos recursos que vieram através do deputado para Santo Antônio da Platina. Então, assim, tudo é muito bem-vindo. Isso indifere de quem está na gestão. O deputado, ele trabalha à parte para trazer recurso para melhorar a vida dos platinenses. E isso é democracia. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fico muito feliz por esse debate. Eu agradeço a vocês dois, viu, Valtinho? É um dever nosso estar aí trazendo esse carro junto com a Gleice, 650 mil aí para agricultura, 100 mil para custeio. Quero mandar um abraço também para o seu Osmar, que mandou uma mensagem para nós, que está assistindo a gente aqui, companheiro nosso aí. Dizer assim que a gente vai estar imbuído de vontade de lutar por Santo Antônio da Platina, não só de trazer recursos, mas de ter uma outra visão. Eu acho que o caminho é por aí e eu me sinto muito honrado e feliz, viu, Janderson, de ter conhecido você, de saber que tem mais pessoas que, como a gente, defende o serviço público, defende um Estado presente, um município pujante, um município para todos. O Valtinho já sabia. O Valtinho é tarimbado, é um cara espetacular aí, muito bem politizado, inteligente. Ô, Valtinho, se depender de mim, se fosse depender só de mim, rapaz, tava fácil. Mas a gente tem que botar na cabeça da população a importância e a capacidade que você tem para poder fazer a diferença e trazer essa Santo Antônio da Platina que a gente quer, tá?
Obrigado a oportunidade. Boa noite. Deus abençoe vocês dois aí. Conta comigo. Vamos estar juntos, né? E tenho certeza que vai ser junto para a alegria do povo de Santo Antônio. Muito obrigado, deputado. Deus abençoe você, a sua caminhada. Estamos sempre aqui à disposição. Um abraço para o companheiro Osmar aí que nos acompanhou. Fiquem todos com Deus aí. Muito obrigado. Estamos encerrando aqui. Um abraço, Janderson. Obrigado, hein? Valeu. Tchau, Janderson. Tchau, Walter. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.